volta ao Você Bonita, eu tava com saudades dela. Ela que teve aí um período pra ter nenê. E agora, gente, o tempo passa, né? Alexandra Saharovski, bem-vinda! Nossa nutricionista Carol. querida, venha. Ó, dá pra abraçar já? Vem assim, muito feliz de te ver. Que bom, gente. eu também. Neném dela é a coisa mais linda. Um beijo, então, pra duplinha agora, Lara e Pedro. Fiquei apaixonada. E ela já tá assim, né, gente? Aqui, ó. Neném já foi, já foi, cresceu agora um pouquinho. tem que cuidar, né? Agora a vida volta um pouco ao normal e muito mais gostosa, certo? Sem dúvida. E o assunto de hoje, hipoglicemia. Já bati um papo com a Lê antes da gente entrar. Muito mais comum do que a gente imagina. Né? E que, às vezes, os sintomas podem até ser diferentes, né, Lê? Para cada pessoa, né? Então, a gente, às vezes, fica relacionando muito hipoglicemia com indivíduos diabéticos, mas não é bem assim, né? Indivíduos normais também podem ter a hipoglicemia. E aí a gente vai linkar com atividade física, por isso que eu disse que o treino da Lê vai ser super importante com o nosso primeiro assunto do dia. Mas para abrir, antes da gente falar dessa parte nutricional e das dicas da Lê de alimentação e atividade física, a gente foi conversar com ela. Temos hoje palavras da doutora Ana Priscila Soglia, que é endocrinologista. Ela conta um pouquinho para a gente entender os tipos de hipoglicemia. Olha lá. Eu sou a doutora Ana Priscila Soglia, médica endocrinologista, e vim conversar com vocês sobre hipoglicemia. A hipoglicemia é um distúrbio no qual a glicose ou açúcar no sangue está mais baixo. Ela acontece porque a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, está em excesso, fazendo com que a glicose entre dentro das células. Mas nesse momento, a glicose no sangue fica mais baixa, trazendo várias consequências e sintomas para o nosso corpo. A gente define hipoglicemia quando o açúcar, ou a glicose no sangue, está menor do que 70 mg por decilitro. E nessas situações a gente pode ter vários sintomas como mal-estar, tontura, tremor, palpitação, sudorese fria. E quando esses valores de glicose estão mais baixos, a gente pode ter alguns sintomas neurológicos, como sonolência, diminuição do nível de consciência e até mesmo convulsão. As principais causas de hipoglicemia podem ser divididas em dois tipos: as hipoglicemias em jejum e as hipoglicemias reativas, que são as hipoglicemias que acontecem depois das refeições. As principais causas de hipoglicemia em jejum são quando o pâncreas produz excesso de insulina ou por causa de medicações, no caso dos pacientes diabéticos. O excesso de consumo de álcool ou também um excesso de atividade física sem alimentação adequada podem trazer uma hipoglicemia de jejum. Já as hipoglicemias reativas, ou pós-refeição, elas acontecem depois de uma refeição rica em carboidratos. Elas podem acontecer em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e pessoas que têm predisposição ou que têm uma resistência insulínica. Você entender esses sintomas e saber se eles são hipoglicemia ou não, se acontecem em jejum ou após a refeição, são muito importantes para decidir qual é o melhor tratamento. Espero ter ajudado na pauta de vocês e que vocês aprendam muito sobre hipoglicemia e como tratá-la e os melhores alimentos. Tá aí, doutora, obrigada, um beijo, sempre muito bacana a sua participação. Vou deixar o contato da doutora Ana Priscila Soglia, o @ doutora abreviado, _ Ana Priscila Soglia, tudo junto, a doutora é endocrinologista. E hoje, então, a gente vai relacionar tudo isso, agora que a gente já entendeu um pouquinho a respeito dos tipos de hipoglicemia. Né, Ale? Vamos começar falando até dos sintomas, porque eles podem variar, então, de pessoa para pessoa. Né? Então, sintoma, tontura, uma fome excessiva, tremor, né? Visão turva. Mal-estar? Dá um mal-estar. Uma sensação que você está flutuando, assim. Então, é que para cada indivíduo vai, às vezes, dar náusea também. Né? Então, cada indivíduo vai ter um sintoma diferente. Acontece com todo mundo? Não. Tem gente que passa maior tempo do dia sem se alimentar. E fica tudo bem. E fica bem. Tem gente que passa 2 a 3 horas, que a gente estava conversando, e começa a passar mal. Tá? Então, o que eu sempre, quando assim, a gente vai montar um planejamento alimentar, a gente tem que também ouvir muito do que o paciente ele te traz. Né? E o paciente ele precisa se conhecer também. Concordo 100%. Né? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela tá ali nessa questão, não tô tendo força para finalizar o exercício. Tá. Morri no meio da corrida. Entendi. Será que é uma hipoglicemia? Entendi. Será que ele não consumiu também um carboidrato de alto índice glicêmico muito alto e teve a hipoglicemia de rebote?
Que isso a gente vai falar também, que também é aquela acontece, reativa, né? É. Agora, minha questão, assim, até pra gente iniciar é o seguinte. Dá pra dizer que tem pessoas com mais predisposição? Ó, O que seria um diabético gatilho? a gente sabe. Tá. E aí, É individual. é individual, Carol. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu começo a ficar muito tempo sem comer, para mim jejum jamais funcionaria. Eu começo a entrar em estado de hipoglicemia. Chega no estado grave, aquela que vai para baixo de 30 miligramas? Não. Mas muito começa baixo, a ponto que é muito baixo, Aí né? dá desmaio. Aí dá desmaio, porque o que acontece? Falta glicose para o seu cérebro. Então, o combustível do cérebro é o carboidrato, é a glicose, tá? Então a gente também precisa perceber isso. Nós vamos falar aqui do cardápio, de uma proposta muito legal da Alê, mas antes só mais uma coisa, porque existem aí hoje até avanços na tecnologia para a gente conseguir identificar se a gente está tendo uma hipoglicemia ao longo do dia ou só na atividade física, né, Alê? Tem um aparelhinho hoje. Sim, tem um sensorzinho, né? E aí tem o nome no A Alê mercado. até tá com ele aqui no braço, assim, só para gente ilustrar, tem um nome que a E gente esse pode falar. sensorzinho aqui, ele é muito legal, porque ele vai ficar te monitorando o tempo inteiro. E aí é muito interessante, principalmente para indivíduos diabéticos. Eu trabalho com muito diabético. Então você determina direitinho ali, né? Você se conhece muito bem, porque o tempo inteiro ele fica te monitorando como é que tá, né, o seu perfil da glicose, da glicemia. Então aí ao longo do dia, então a pessoa pode usar, às vezes ela não vai usar todos os dias, mas ela usa por uma semana e ela já tem mais ou menos um mapa ali. 14 dias, 14 né? Ele dias te é dá protocolo. uma medição de 14 dias. Olha e aí só você que tem legal. gráfico que vai te demonstrar, né, o seu perfil glicêmico. Né? E É aí, muito legal. gente, vai ter a alternativa de tudo isso que está aqui para as pessoas terem Sem qualidade de vida, dúvida. porque impacta, né? Impacta. E eu acho que o mais importante, ainda falando de atividade física, é que quando a pessoa se sente mal, é uma coisa a mais para ela desistir. E aí ela fala, eu não vou porque eu tô passando eu tô mal. passando mal, não sabe por que tá passando mal. E assim, sintomas, também às vezes a gente fica confusa. Será que eu tô com hipoglicemia? Será que minha pressão baixou? Será que eu tô desidratada? Será que é uma adaptação pro exercício? Tá? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber ao longo do dia quais alimentos também que a gente está comendo que vai dar uma constância de energia, que vai te dar sono. Hipoglicemia dá sono Dá também. sono também, dá preguiça, Assim né? como Aquela a hiper fadiga. também dá. Aquela preguiça. Comecei o treino, nossa, tá me batendo uma preguiça no meio do treino. Vamos começar então com o café da manhã. Ale, qual é a sua sugestão? Então a gente pensou aqui nas pessoas que realmente identificaram, que vão apresentar os sintomas Isso. e que passam mal mesmo. Então, uma primeira ideia aqui na primeira refeição do dia é o pãozinho. E, gente, não se assustem com esse montão de carboidrato, que não é só o carboidrato que a gente vai comer durante o dia, né? É só para saber que o carboidrato ele é a principal fonte de energia. É com o carboidrato que a gente vai fazer estoque de glicogênio muscular e hepático para a gente fazer aquele exercício depois de 4, 6 horas. Entendi. Entendeu? Uhum. Tá? Então eu gosto de trabalhar muito com carboidrato complexo, carboidrato integral. Por quê? Porque além de a gente fazer o estoque, ele vai dar uma liberação de energia, né, contínua. Não vai te dar pico. Não dá pico, né? Então, pode ser perigoso. E pode ser perigoso. E aí é claro que é individual a quantidade, porque vai depender do objetivo também. Se é manutenção de peso ou tem que ter o déficit calórico, Ou né? é déficit ou manutenção, ou é desempenho, tem tudo isso. Tá? Você acredita, vou deixar uma perguntinha, vou lá e já volto, já perguntinhas do público, hein, gente? Aproveita que estamos ao vivo, @VocêBonitaTV. Você acredita que, dependendo do horário que alguém que tenha mais predisposição para essa hipoglicemia, o horário que ele encaixa o treino vai ter um impacto maior ou menor? Sim. Já você me conta. Manda perguntinha pra gente que eu adoro. Segunda-feira eu adoro. É aquele dia que você acorda e fala assim, ó, vamos organizar a vida? Vamos resolver? Vamos fazer o que tem que ser feito pra gente chegar lá? E bora sorrir e aprender, porque eu deixei uma pergunta pra ela importante. Será que tem um impacto para quem tem hipoglicemia, o horário da escolha do treino? Você disse que sim. Isso, porque assim, é interessante também a gente definir, quando a gente vai montar um planejamento alimentar, qual exercício vai ser, qual a duração e o horário. Eu acredito muito na questão de horário que você tem de intervalo. Tá, entendi. Então vamos supor, o indivíduo almoçou meio-dia, fez lá, né, o prato completo, arroz, feijão, carne, salada, enfim. Tá, legumes. Legumes, ok. E aí ele vai treinar, por exemplo, 6, 7 horas da noite.
ele ficou um longo período de tempo. Ficou, ele tem um aportezinho ali no glicogênio hepático muscular? Tem, porque ele fez. Tá. Só que vai faltar na hora do exercício. Dependendo da atividade. Entendeu? Então, por exemplo, mas ele foi fazer uma caminhada leve. Pode ser que tudo bem. Ele foi fazer um treino de força, né? Ou uma corrida de alto rendimento. Vai impactar. Na maioria das vezes, sim. Então, uma caminhada por meia hora, por exemplo, não é algo que vai trazer tanto impacto na questão da... Ou uma musculação leve. Sou iniciante, estou começando a musculação. Entendi. Né? Mas quando você se alimenta, você se alimenta antes de treinar? Não, eu almoço e vou. Tá tranquilo, tudo bem? Tá, porque ainda talvez o exercício não esteja intenso. Entendi. É a intensidade até o longo período, duração. Que é o que podem trazer. Podem trazer. A hipoglicemia mas foi o que a gente falou, podem, né? Vai ter gente que não vai ter. Vai ter gente que não vai sentir absolutamente nada. Vou pôr a perguntinha do público e a gente vai seguir com o plano alimentar. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo. Um beijo para você, querido. No caso de hipoglicemia leve, tomar um copo de suco de laranja é boa opção para reverter o quadro? Sim, aí a gente vai falar de hipoglicemia, entrou no quadro de hipoglicemia, percebeu, já sabe que tem. O que a gente utiliza? Os carboidratos rápidos aí, que eu trouxe até a sugestão dos sachêzinhos de carboidrato, mel, suco. Que tá aqui na frente. Refrigerante, às vezes, para levantar, né? É o que tiver, sachêzinho de açúcar. Tá? Então, isso acontece. Então, se a pessoa já sabe que tem uma certa tendência a entrar em estado de hipoglicemia, estando no treino ou não, é interessante ter uma fonte de carboidrato rápida ali. E para quem tem a hipoglicemia reativa, ou seja, o inverso, a pessoa come e aí vem os sintomas? Aí a gente tem que trabalhar com o tipo de carboidrato. Aí, essa sugestão que eu trouxe de pré-treino, 30 minutos, que tá vendo, tem até doce de leite. Hoje tá sendo queridinho, né? Pão com doce de leite. Olha lá. Isso então é para quem tem a hipoglicemia reativa. Não, isso não funciona. Entendi, ao contrário. Tá. Não funciona. Ou para quem tem uma certa sensibilidade à insulina, não vai funcionar. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que planejar uma refeição que tenha um carboidrato de absorção lenta, de repente junto com uma proteína, mais ou menos 1 hora, 1h30, 2 horas antes do treino, tá? Porque às vezes acontece, a pessoa comeu pão, né? Que é o indicado, o carboidrato que você digere rápido ali, para também você não ter o mal-estar do meio da digestão, você está treinando. É muito ruim. E aí a pessoa passa mal, que é aquilo que a gente começou, a condição que a gente falou, sonolência, aquela abrição de boca, sabe? Você fala, nossa, gente. Ou o treino não rende, ele está fazendo treino de força, ele para. E esse aparelho que você mostrou também vai indicar uma hipoglicemia reativa, certo? Porque vai ter o horário que você se alimentou, vai bater com o horário que ele vai apitar, por exemplo. Isso. Se ela cai. Então, também pode ajudar nesse caso, né? Sem dúvida. Aí aqui você deu uma sugestão para um lanche da manhã, pensando em que horário de treino, mais ou menos? Olha, você pode pensar num horário de um treino na hora do almoço, por exemplo, que você não vai almoçar, você vai almoçar depois, né? Pode ser o pré-treino. Isso, e aí o almoço vira o pós-treino. Isso, pode ser uma refeição. Antes que você vai treinar à noite também, porque você está fazendo o seu aporte. Lembra que a gente falou que a gente está fazendo o nosso aporte de glicogênio? Glicogênio, Tá? Então, essa refeição... Por que eu coloquei fruta com aveia ou fruta com algum outro alimento, né? Que aqui o foco é o carboidrato, mas poderia ser uma fruta com iogurte, para a gente ter aquela liberação lenta da glicose. Entendi. Entendeu? O ideal vai se alimentar de carboidrato, mas não com alto índice glicêmico. É proibido consumir alimento de alto índice glicêmico? Não é. Tá? E aí a gente já sabe que tem inúmeras estratégias que você vai utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico, você pode utilizar com outro tipo de alimento, com uma fibra, com uma proteína, para minimizar essa liberação de glicose. E retardar isso. Retardar, né, a liberação, né, da glicose. Eu pensei numa coisa agora, vamos lá, construir um pensamento aqui, enquanto você falava, eu fui construindo. Vamos supor que a queixa, né, e deve ter muita gente se identificando com isso, desse paciente é perder peso e perder gordurinha abdominal. E várias vezes a gente já comentou aqui, e você mesmo está falando desse aporte que a gente tem, do tal do glicogênio. Ele é a nossa primeira fonte de energia.
o corpo só começa a usar gordura como energia quando ele acaba. Exato. Como é que Só é isso, daí Ale? é uma outra estratégia, outra estratégia nutricional que Tá. é utilizada. Aí eu vou viajando, gente. Existe. Tá. Existe essa fonte de energia da gordura, sem dúvida. Tá. Só que é uma outra estratégia, é uma outra pauta. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse tipo de estratégia. Porque não vai ser para todo mundo. Não é para todo mundo. E Porque não, pode não ter dá para hipoglicemia. fazer a longo prazo. E dependendo do que o atleta ele precisa, vai atrapalhar o treino dele. Entendi. Vai faltar ou força, ou rendimento vai cair. Rendimento, ou perda de massa muscular, entendeu? Porque talvez possa ajudar as pessoas que não vão estar treinando tão intenso. Talvez Mas para quem perda treina de gordura, ok. Mas Entendi. não é para todo momento e não é para todo mundo. Tem um monte de profissionais que defendem. Um monte de profissionais que defendem essa estratégia para perda de gordura. Eu fui só linkando aqui, pensando na questão da hipoglicemia. A pessoa que tem que comer porque ela vai ter hipoglicemia, ela já não pode fazer esse tipo de... Talvez não seria interessante. Entendi. Entendeu? Talvez não seria uma estratégia principal ali de ser utilizada. Porque vai passar mal Né? e aí... E aí é aquela questão, né, Carol? Na nutrição, dá para abordar de diversas maneiras. Eu sou uma profissional, por exemplo, que eu não gosto de fazer exclusão de carboidrato. Tá. Eu não defendo essa teoria, mas tem profissionais que defendem e ótimo. E né? o jejum intermitente para pessoas que têm hipoglicemia Eu não acho é interessante. indicado. Aí eu faço um outro link ali. Tá. E eu que treino em jejum de manhã, ele está fazendo em jejum intermitente? Não. Não. Ele não consegue comer de manhã. O que nós vamos utilizar? Qual refeição nós vamos colocar o carboidrato? O jantar do O noite anterior. Eu brinquei com ela, falei, ali eu sou da turma do jantar do do dia jantar. anterior. E aí foge completamente aquela teoria que eu não posso mais comer carboidrato depois das 18 horas. É verdade. Entendeu? Verdade. Então você está vendo quanta coisa que a gente esbarra, quantas teorias e ideias que a gente esbarra e a hora que a gente vai ver é individualizado. É individual, é o que vai dar certo. Tem perguntinha do público? Na tela. Gladys, obrigada, beijo. Não posso comer macarrão na hora do almoço porque me dá um sono incontrolável. Não dá para trabalhar. Será hipoglicemia? Pode ser, hiperglicemia, né? E depois ele tem uma queda ali. Uhum. Eu sou da turma que ama o macarrão, mas se eu comer macarrão, acabou. Aquele sono vai se arrastar até... porque cai muito rápido também, ainda mais Cai se ele muito for... rápido. E aí tem indivíduos que caem mais rápido ainda. Tem indivíduos, ok, comi, tô ali, vou treinar bem. E tem indivíduos que vai acabar com a energia ali. Olha, gente, por isso que precisa fazer, assim, realmente investigar. Investigação. Se tem, né? Aí, mas como é que eu sei que eu tenho? Vamos dosar, né? Aí é legal ter, né, ali uma troca junto com talvez um endocrinologista, um nutrólogo, né? Eu pra acho que gente tem que avaliar. investigar. E ao longo da vida essas coisas mudam, né? Porque assim como a gente vai envelhecendo e os hormônios também vão mudando... outro ponto, né? O hormônio pode também estar associado, né, Ale? Que nem você teve neném há pouco tempo. Antes de ter o segundo filho é diferente, agora não muda muito essa parte. Se eu te contar as coisas, eu... Adoro. Mas gente, observe isso, o momento da vida que gente, você está. A idade é um negócio, é um ponto ali que... Por quê? Por causa da questão hormonal que conta muito. Conta o estresse, muito, não é? O estresse. Então, põe tudo na balança, tem que fazer os exames. E agora a gente vai fechar falando dessa parte aqui, que são as refeições principais, né? Almoço e jantar. Isso. Comida então, de almoço verdade. E jantar, vamos comer os carboidratos. Cada indivíduo vai ter uma quantidade, cada indivíduo vai ter uma estratégia. É para tirar arroz e feijão do prato? Não. Eu sou da turma que não. Vamos comer. Mas a duplinha é maravilhosa. Vamos aproveitar para gerar, você ter fonte energética para você fazer o seu exercício posterior. Tá. Então o almoço, ele vai te servir. Ele pode te servir como um pré-treino também. Sim. Tá? Então, a gente pode ter ele tanto no almoço, e vamos treinar daqui 2 horas, por exemplo, ou pode ser no jantar, naquele caso que a gente falou, que é a última refeição que a pessoa vai ter para ir treinar de manhã. A refeição, eu estava falando isso para ler, é interessante, né? E já tem um tempão que eu faço isso e eu gosto. Eu fico bem, por isso que eu acho que todo mundo tem que se conhecer. Então, a minha refeição, que tem mais, talvez, calorias ou mais elementos, enfim, macronutrientes, é o jantar. Que é o seu pré-treino. Não vai deixar de ser um pré-treino. pré-treino. No dia seguinte eu treino né? em jejum. Para mim, carboidrato muito simples, de alto índice glicêmico, não funciona para o meu dia inteiro, não só na hora do treino. Tá, Se eu comer um pão com doce de leite, meu treino vai acabar em 15 minutos. Que vai dar fadiga, que vai dar... É impressionante. Tem que ser aquele de liberação lenta. Exatamente. Tá aí. Tem mais perguntinha?
A gente fechou falando então do almoço e jantar, é essa a sugestão então da Alê. E aqui na frente é o que a gente tinha comentado, né? Ali tem aqueles sachêzinhos para o meio do treino, isso aqui é muito legal para os corredores, né? Nossa, falta ali não sei quanto, tal, quem faz 21, olha, o corredor ele precisa se conhecer, porque ele pode também consumir um sachê de carboidrato e parar o treino ali. Pois é, e dá... Né? Eu trouxe a sugestão de uma palatinose. Conta um pouquinho da palatinose. Né? Então, é um suplemento de carboidrato, né? Que ela tem uma liberação lenta gradativa. Ele é bem interessante, eu gosto bastante dele. Vai bem né? pra Vai bem, maioria. porque você vai ter aquela energia que vai sendo liberada. Ele pode ser um pré-treino. Também. Pode. E aí a gente mistura... Na água. Mexe. Tem com sabor, tem sem sabor. Pode ser misturado na água, pode ser misturado num shake com whey protein, por exemplo. Olha só que legal. Vamos colocar a perguntinha do público. Thay, quem escreveu pra gente. Vanessa, beijo, obrigada. Quem tem colesterol alto corre algum risco maior na realização de exercícios mais extenuantes? Alguma orientação de pré-treino para este quadro? Olha, é aquele ponto também que é individual, né? Tem que fazer muitas vezes tá com triglicérides, colesterol alto, não tem sintoma. Não tem sintoma. Entendeu? E aí vai depender também da questão dos batimentos, né? Olha, que é difícil responder esse tipo de pergunta, né? Mas pode sim, porque provavelmente junto com o colesterol você está criando ali uma resistência insulínica, né? E aí tem todo um trabalho para controle de colesterol na alimentação. É só tirar a gordura da dieta? Não. Tem que mexer aqui também. Tem que mexer em tudo. Olha lá, perguntinha do público, mais uma. Obrigada, Ângela, um beijo. A alimentação que você está ensinando com fibras juntas para diminuir o índice glicêmico seria igual à da hiperglicemia? Sim, sem dúvida, né? Ou você utilizar alimentos de baixo índice glicêmico também, né? Liberação lenta, gradativa. A fibra ajuda muito nisso. Para todo mundo isso é legal, Agora, né? só um ponto. Você não coloca a fibra 20, 30 minutos antes do treino. Tá. Porque daí vai pesar. Não vai dar certo, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar essa fibra 1 hora antes do exercício. Entendi. Entendeu? Então tem que Porque ter dá ali tempo de fazer a digestão, né? E ir liberando essa glicose lentamente. Gente, lembrando agora para a gente fechar, que a gente está falando aqui de casos de atividades físicas intensas, extenuantes ou com duração longa. Alta performance, enfim, né? A caminhada e por meia hora, que é o mínimo que vocês, né, da área de saúde recomendam, talvez não traga nenhum impacto nesse sentido e talvez não seja necessário aí, né, também colocar mais carboidrato, enfim, aí vai ser uma coisa meio que normal. Só lembrando que também a hipoglicemia, né, é óbvio, vai baixar o seu rendimento. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar que o carboidrato, ele também é um macronutriente para a performance. E, digo mais, pode ter desidratação associada, que a gente falou sobre isso também, só para não ficar sem dizer. A Legia me perguntou, você já teve? Cara, eu falei, olha, eu acho que hipoglicemia nunca, mas desidratação... Talvez, né? De correr do sol, tal, no verão. Então, a gente tem que estar de olho nisso. Vou te agradecer, obrigada, agradeço, viu? Carol. Um beijo mais uma vez para sua duplinha, fiquei muito feliz. Bom, obrigada, lindos, parabéns, família linda. Vai lá no Instagram da Ale, quem quiser sugestões para ela vir falar aqui no programa, escreve lá, @AlePronutri, tá aí para vocês na tela, @AlePronutri, tudo junto lá no Instagram. Quem quiser também fazer perguntinha dessa pauta, vai lá. Obrigada, Beijo, adorei querida. te ver, viu? Eu também. Até a próxima, Tchau. beijo.